deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote o viu e passou adiante. Um levita, tendo observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pesou. Depois, pondo no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem desse homem, e tudo que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. O estudo de hoje é amor e compaixão, né? E o bom samaritano, tendo visto, teve compaixão. E ela então remete para a gente essa palavra compaixão. Compaixão, sentir junto, estar junto, sofrer com. Então, etimologicamente, a palavra significa sentimento comum, união de sentimento. É descrita como um sentimento essencial para a manutenção da paz na humanidade, sendo descrita como a base para diversas doutrinas e crenças religiosas. Foi tocado de compaixão. A parábola do bom samaritano, ela fala, tendo-o visto, foi tocado de compaixão, que é um sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de outrem, acompanhado do desejo de minorá-la. Participação espiritual na infelicidade alheia, que suscita o impulso altruísta de ternura para com o sofredor. Piedade e empatia em relação ao sofrimento alheio. Diferentemente do simples sentimento de empatia, a compaixão se foca no desejo de aliviar o sofrimento da outra pessoa através de ações. O que o bom samaritano faz? Ele viu, ele foi tocado de compaixão e ele agiu. Porque uma coisa, a gente tem falado muito, as pessoas precisam ser mais empáticas, as pessoas precisam ter mais empatia pelo outro. O que é empatia? É eu me colocar no lugar do outro. Mas a compaixão é mais que isso. A compaixão é eu me colocar no lugar do outro, mas eu sofrer com, eu sentir com, eu viver com. E isso faz com que eu tenha que agir. Então, não é empatia por empatia. O que o bom samaritano fez? Ele viu, ele foi tocado de compaixão e ele agiu. Ele colocou esse indivíduo no cavalo dele, ele levou para uma hospedaria e pediu que cuidasse dele e bancou, inclusive financeiramente, desse cuidado. Então, a compaixão, ela vai além da simples empatia. E aí a gente tem, como eu disse para vocês, eu estou copiando, eu pego as referências literárias do Arthur, e ele fala de 3 momentos dentro da doutrina que traz para a gente um embasamento teórico para a gente pensar a questão da compaixão. No capítulo 13 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem no item 17, a gente tem uma mensagem do Espírito Miguel. E a mensagem é: deixai que o vosso coração se entremeça ante o espetáculo das misérias e do sofrimento dos vossos semelhantes. Deixai sensibilizar por esse sofrimento. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes derramais nas feridas, e quando por bondosa simpatia
chegais a lhes proporcionar a esperança e a resignação, que encanto não experimentais. Tem um certo amargor, é certo, esse encanto, porque nasce ao lado da desgraça, né? Ele fala de espetáculo, né? Anteriormente, e é lógico que esse encanto que vai nos enobrecer vem da dor do outro. Tem um certo amargor, é certo, esse encanto, porque nasce ao lado da desgraça, mas não tendo o sabor acre dos gozos mundanos, também não traz as pungentes decepções do vazio que esses últimos deixam. Então ele fala desse espetáculo, ele fala desse encanto que a gente sente quando a gente consegue de fato ter compaixão pelo outro. Quando a gente de fato tem a compaixão e age em relação a esse auxílio ao sofrimento do outro, que a gente sofre com e auxilia. É um prazer genuíno que a gente recebe. Muito mais do que qualquer prazer mundano ao que o texto se refere. A piedade bem sentida é amor. Amor é devotamento. Devotamento é o ouvido de si mesmo, ouvido, esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa abnegação em favor dos desgraçados é a virtude por excelência. O sentimento mais apropriado a fazer que progridais, domanda em vós o egoísmo e o orgulho, aquele que dispõe em vossa alma a humildade, a beneficência, o amor, é a piedade. Piedade que vos comove até as entranhas à vista dos sofrimentos de vossos irmãos, que vos impele a lhes estender a mão para socorrê-los e vos arranca lágrimas de simpatia. Nunca abafeis em vossos corações essas emoções celestes. Temei conservar-vos indiferentes. A piedade é o melancólico, mas celeste precursor da caridade. Primeira das virtudes que a tem por irmã e cujos benefícios ela prepara e enobrece. Esse texto é lindo, né? O Espírito Miguel, naquele capítulo 13 do Evangelho, que não saiba a sua mão, como é que é, gente? Não saiba a sua mão esquerda que a direita. Aquele capítulo, né? O 13, que traz ao final essa mensagem no item 17, que é belíssima e que vai falar da questão da piedade. E qual que é o chamamento dele? Temei conservar-vos indiferentes. O que é indiferença? Falta de interesse, de atenção, de cuidado, de consideração, descaso, desdém pela dor alheia. Estado de tranquilidade daqueles que não se envolvem com as situações. Né? O que eu gostaria que a gente refletisse agora é essa indiferença. Porque na parábola do bom samaritano, os dois anteriores, eles passam e não vêm. Eles passam indiferentes à dor. Eles passam. O samaritano, ele vem, ele olha, ele vê e ele sente a compaixão e age em relação ao auxílio àquela pessoa sofrida. O primeiro ponto que a gente tem que pensar em relação à piedade é exatamente o quê? Eu só vou sentir compaixão, piedade, empatia, simpatia, quando de fato aquilo me tocar. Eu preciso ser tocado pela dor do outro. E para isso eu preciso ver, ouvir, sentir a dor do outro pela compaixão. Cuidado com a indiferença ao texto que Miguel traz para a gente, né?
E aí a gente vai ver que muitos também, a indiferença é o estado de tranquilidade daqueles que não se envolvem com as situações. Como que tem sido, né, na nossa vida em sociedade, como que a gente tem se colocado em termos dessa indiferença? Nós estamos numa plena guerra e muitos de nós falam, não quero saber do outro lado do mundo, né? É uma falta de interesse de compreender, de viver, de sentir o sofrimento do outro. Paulo nos coloca cuidado com as zonas de conforto. E quantas vezes a gente não se envolve em contendas porque a gente não quer se haver com a problemática do outro? A problemática dentro da família, que foi um tema que veio tantas vezes aqui nas perguntas de hoje, né? Não vou me envolver, porque se eu me envolver, eu vou ter que agir. Eu vou ter que me haver, né? Então, muitos de nós falam, não quero nem saber, porque se eu souber, eu vou ter que me envolver de alguma forma. E quanto da nossa história civilizatória em sociedade, a gente foi indiferente ao sofrimento do outro. Eu falei à mesa que eu trabalhei na saúde mental 26 anos. O que nós fizemos com os ditos loucos? Por que a gente segregou os loucos? Para a gente não ver. A parábola é muito clara, ele viu e se comoveu. Ele viu e foi tomado de compaixão. Ele foi tomado de compaixão e agiu. Então é melhor não ver. Não é assim? Não é assim que a gente faz com as coisas difíceis da vida? É melhor a gente não ver os doentes mentais. E por isso nós tivemos um holocausto no Brasil. Os nossos doentes mentais, eles foram excluídos da sociedade por muitos anos, para que a gente não visse o sofrimento deles e tivéssemos que agir. Não é mais fácil? Aí a gente fica tranquilo, né? Essa tranquilidade da indiferença. É mais fácil. Eu não preciso me comover. Eu não preciso ter compaixão com a dor do outro. Então é melhor segregar, né? E a gente está vivendo isso hoje, graças à reforma psiquiátrica, graças à evolução nossa enquanto seres humanos. Hoje a gente tem conseguido conviver com os doentes mentais em sociedade. O que a gente está fazendo agora? O que a gente não quer ver? Os usuários de drogas. As cracolândias, os carrapateiros. A gente não quer ver. Porque se a gente vê e se comover, a gente vai ter que agir. Eu sou muito otimista e eu acho que a gente tem caminhado muito em relação à inclusão das diferenças, né? A gente tem conseguido discutir essas questões, mas a gente continua indiferente ao muito sofrimento. Que me interessa essa guerra? É na Ucrânia, é na Rússia, lá do outro lado. A gente vive hoje uma globalização que o sofrimento do outro, independente de onde ele se encontra, ele tem que me comover. Eu tenho que sentir a dor do outro, independente dele estar no campo de refugiado, lá na Ucrânia, né, ou em qualquer esse número de refugiados que a gente tem ao longo de todo aí, né, de todos os países, a gente tem essas pessoas que estão sofrendo, né, e eu não quero me haver com isso porque está muito longe de nós. O Espírito Miguel coloca muito claro nisso. O risco nosso, a grande dificuldade nossa é que nós ainda nos mantemos indiferentes ao sofrimento alheio. Nós continuamos passando igual o levita passou. A gente passa, né? E a gente começa a arrumar uma série de justificativas. Mas ele pode me roubar.
Ah, mas ele pode ser agressivo. Nós sabemos dos riscos, nós sabemos de uma série de coisas, mas a gente tem que ter, primeiro, empatia. Nos colocar no lugar do outro, sermos empáticos, para que depois a gente consiga, de fato, viver essa compaixão. Será que a gente está nessa tranquilidade, nessa falsa tranquilidade de não me envolver na dor do outro? Porque se eu me envolver na dor do outro, eu vou ter que me posicionar? Né? Então, o Espírito Miguel, nesse texto que ele traz no item aí, no capítulo 13, ele traz essa reflexão para a gente. Temei conservar-vos indiferentes. Que a gente consiga entender que, se nós queremos de fato viver a caridade, que eu vou falar daqui a pouco, se a gente quer de fato viver, aprender a caridade, o princípio de tudo é a gente conseguir ser piedoso, é a gente conseguir viver junto, sentir junto o sofrimento do nosso irmão. Seja ele um usuário de droga caído na rua, seja uma contenda em casa, na nossa família. Quantos de nós, né? O Márcio brincou ali que não assiste jornal, mas quantas pessoas que não assistem jornal porque fala, eu não quero me haver com a problemática do mundo. Não quero saber. Né? Eu tenho uma amiga que fala, não, Gisele, você ainda assiste jornal? Eu não vejo mais televisão, porque eu não quero ver tanto sofrimento. Será que a gente consegue viver nessa bolha? Né? E se eu vivo na bolha, eu vivo onde? Na indiferença. Como se as coisas, como o sofrimento, não estivesse de fato acontecendo. E aí, outra referência bibliográfica que a gente tem é o Caírbá, que é uma mensagem também, o Caírbá, um espírito, no livro Espírito da Verdade, que fala, sê compassivo, tenha compaixão. E o texto é, sem compaixão, não há caridade. Como é que eu vou fazer a caridade, viver a caridade, se eu não me coloco no sofrimento junto com o outro, se eu não sou empático com o seu sofrimento, né? Se eu não tenho piedade do outro, como é que eu vou viver essa caridade? Desterremos de nós a insensibilidade crua diante das telas de angústia que se desenrolam em nossa estrada. Indiferença, insensibilidade. São dois textos completamente diferentes, de espíritos completamente diferentes, em referências teóricas diferentes, que falam exatamente a mesma coisa. Cuidado com a indiferença, cuidado com a insensibilidade. A piedade é a simpatia espontânea e desinteressada que deve induzir-nos à prática do socorro moral e material, junto daqueles que nolo despertam, sem o que se torna infrutífera. Quando o sofrimento alheio não nos sensibiliza, a orientação divina estatue, venhamos a experimentá-la igualmente para avaliar a dor do próximo e nos predispormos a ampará-lo. Como as reencarnações, elas têm um caráter pedagógico, muitas vezes o nosso sofrimento atual, ele é decorrente do nosso desinteresse, da nossa indiferença, da nossa insensibilidade pelo sofrimento alheio em vidas anteriores. E aí a doutrina espírita mostra para a gente que a espiritualidade ela é assertiva nesse sentido de que eu então sofra na pele para que eu consiga me sensibilizar da dor do outro. Então, muitas vezes, a dor que eu vivo hoje, ela é decorrente dessa indiferença e dessa insensibilidade. Só a piedade consoladora traz alegria ao espírito, criando elevação e valor.
Mede-se a comiseração pelo devotamento e solicitude fraternas que promove. E aí, a gente vai ver que o texto, né, o tema de hoje é a cura pelo amor e pela compaixão. Nós estamos num processo evolutivo, nós estamos num mundo de provas e expiações. Como eu falei nas perguntas e respostas, isso quer dizer que nós ainda somos imperfeitos, nós estamos caminhando rumo às virtudes, a essa perfeição relativa, e com certeza, dentro do processo evolutivo de sermos simples e ignorantes, nós fomos alcançando níveis evolutivos, né, ascendentes. E houve um momento que nós éramos indiferentes, completamente indiferentes, insensíveis à dor do outro. Hoje, a gente já consegue ter essa sensibilidade. Hoje a gente já consegue ter empatia, simpatia. A gente consegue, de uma forma ou de outra, se colocar no sofrimento do outro, na dor do outro. Mesmo que a gente ainda não entre para a ação, a gente consegue se emocionar quando a gente vê uma notícia da guerra, né, de morte de crianças, de acidentes, de doenças em familiares, em amigos. A gente consegue se comover com a dor do outro. Isso é um grande avanço. Nós não somos mais indiferentes à dor do outro. Óbvio, né, que se nós somos espíritos, cada um no seu processo evolutivo diferente, cada um no seu barquinho aí, uns mais à frente, uns outros, nós ainda temos contato na sociedade com pessoas completamente insensíveis e indiferentes à dor do outro. Eles existem entre nós, mas a grande maioria já consegue galgar um degrauzinho acima e já consegue ser simpático, empático, consegue se sensibilizar com a dor do outro. A parábola do bom samaritano é muito clara. Ele passou e viu. Viu, não com os olhos do coração. Ele viu, porque os outros também viram. Tinha uma pessoa caída na estrada. As pessoas viram e passou adiante. A gente faz isso todo dia, né? A gente passa pelas pessoas caídas na rua, ora pela bebida, ora pelo uso abusivo de drogas, e o que a gente faz? O que a gente pensa? A gente deveria tirá-lo da rua. Esse é um movimento que as pessoas têm feito. Mas tirar da rua para quê? Né? Para tratar, para cuidar, para amar, para consolar ou para segregar? Essa é uma pergunta importante. O que a gente quer ver de fato? Né? O que nos incomoda de fato? Porque a partir do momento que a gente vê e conhece, a gente vai ter que agir. Não é assim? Muito será cobrado daquele que muito tem. Então, se eu consigo ver com os olhos do coração, de fato, vai ser cobrado que eu tenha uma ação. Né? Então, a gente está aí na indiferença, cuidado com essa indiferença, essa insensibilidade, mas a gente está caminhando para compaixão, que é quando eu consigo sentir com o outro, estar junto com o sofrimento do outro. E aí eu consigo, de fato, viver a caridade. É um processo, né? É um processo de cura e é um processo de aprendizagem. Mas a caridade, ela definitivamente, ela requer ações. Ela requer que eu pegue essa pessoa lá no chão e cuide da ferida, leve para uma estrebaria e pague o tratamento. O que está mostrando para a gente? Não adianta eu só me comover com a dor do outro. Eu tenho que tentar aliviar essa dor. Seja com um apoio moral, com uma conversa amiga, uma conversa acolhedora, seja com uma cesta básica, seja com uma roupa, né?
A gente está vivendo esse processo de aprendizado, nós estamos nesse caminho de sair da compaixão e passar para a caridade. E aí, o Arthur fala uma coisa muito interessante no estudo dele, que a compaixão, ela cria esse vínculo de amor. Porque eu sinto com, eu sofro com, eu olho para o sofrimento do outro, né? Na minha empatia com esse outro, eu me coloco no lugar dele, compreendo a sua dor. Isso cria vínculo, um vínculo de amor, né? E ele fala que a caridade seria essa água viva, essa energia. E ele fala então que a compaixão é o meio, é o recurso que eu tenho para que a caridade flua. É como se fosse um ducto, como se fosse um tubo, é um meio. Então, a compaixão é um ducto que permite que esta água viva flua de um coração para coração. Então, para que eu de fato seja caridoso, para que de fato eu faça uma caridade, eu tenho que conectar o meu coração com aquele que sofre. Isso é compaixão. Compaixão. Sentir junto, viver junto, sofrer junto, me sensibilizar com a dor do outro. Porque quando eu me sensibilizo com a dor do outro, eu sinto afetivamente, eu sinto um vínculo de amor com aquele que sofre. Aí a caridade acontece. Aí a ação da caridade acontece. Uma coisa é eu chegar ao centro, o centro espírita, normalmente, os centros espíritas normalmente têm a questão da assistência muito forte, isso é muito importante, né? O Jesus de Nazaré tem inúmeras famílias assistidas. Uma coisa é eu ir ali no supermercado, comprar um fardo de feijão e deixar aqui à tarde, né? Importante, extremamente importante, as famílias precisam disso. Essa é a caridade mais fácil. Agora, a caridade mais difícil é quando eu me conecto com o outro, consigo entender que ele é tão imperfeito quanto eu e que ele sofre nesse momento, e que a partir dessa conexão de amor, eu consigo de fato ser caridoso com essa pessoa. E a gente não precisa ir muito longe, a gente não precisa se sensibilizar com a dor da Ucrânia. Não estou dizendo que a gente não precisa, é óbvio que a gente vai. Eu falo, em casa a gente tem isso. Dentro da família a gente tem isso. Mas eu preciso me conectar com o outro para que eu possa de fato ajudá-lo. Qual que é o nosso temor, né? Que a gente fique indiferente à dor do outro. Que a gente tampe os nossos olhos e não queira ver que o outro sofre. Eu fui comprar uma boneca esse final de semana para uma sobrinha, neta, e fiquei encantada com as bonecas. A gente tem hoje boneca com síndrome de Down, boneca com vitiligo, Barbie na cadeira de rodas, né? O que é isso? É dar visibilidade. As crianças precisam ver as diferenças. Quando eu falo que a gente está conseguindo caminhar, a gente está conseguindo caminhar nesse sentido de ser mais compassivos, mais inclusivos, mais solidários. A humanidade está caminhando nesse sentido, apesar da gente ainda ter muita indiferença, muita insensibilidade, nós estamos caminhando. Nós temos que ser otimistas que nós estamos evoluindo. Mas a gente vai conseguir viver de fato a caridade quando eu conseguir ser compassivo. Que a gente consiga ser empático, que é o primeiro degrauzinho, eu me colocar no lugar do outro, para que depois eu seja piedoso, compassivo, para que de fato eu possa viver a real caridade. Então, a compaixão é uma virtude, não é? Como todas as demais, a compaixão é uma virtude. A piedade também é uma virtude.
Virtudes não são dons. Quem dera se fosse, né? A gente já virtuoso de dom. Virtudes são conquistas. Conquistas que a gente vai conseguindo ao longo de inúmeras reencarnações. Conquistas que a gente vai conseguindo ao longo de muito aprendizado. Nós não podemos esquecer que as reencarnações são pedagógicas. Elas têm um caráter educacional. E a gente está aqui para ser virtuoso. A gente está aqui para aprender, ser piedoso, compassivo, grato, manso, humilde. As bem-aventuranças nada mais são do que um convite ao aprendizado. Ser compassivo, ter compaixão, é aprendizado, né? As virtudes devem se tornar hábitos. Eu já falei isso em estudos anteriores, né? A gente pega um Chico Xavier, um Francisco, né? Um São Francisco, uma Madre Teresa. São pessoas que vivem a virtude automaticamente. Nós estamos nesse nível? Ainda não, nós vamos chegar lá. Mas, por enquanto, as virtudes, elas precisam ser aprendidas, conquistadas, vivenciadas, para que elas se tornem hábitos. Tem um outro texto que o Arthur traz para a gente, dentro da literatura, que não é uma conquista? Eu quero conquistar, eu quero ser compassivo, eu quero ser, né? Eu quero sentir com o outro, eu quero compaixão, eu quero estar ali junto dele. Eu tenho que aprender, é uma virtude. Ninguém vem, né? Encarna e vem todo virtuoso. E da mesma forma que a gente desencarna e não vira santo. Não é assim? A gente não tem essa ideia mágica que eu estou aqui encarnado, desencarnei, virei a pessoa mais compassiva e virtuosa. Não existe isso, né? A doutrina espírita ela coloca muito claro para a gente que, naturalmente, os espíritos não dão saltos. Ora eu estou encarnado, ora eu estou desencarnado, mas eu continuo o mesmo espírito, com todas as minhas mazelas, com todas as minhas dificuldades e com todas as minhas conquistas, que eu fui conquistando ao longo de inúmeras reencarnações. E com certeza hoje nós somos muito melhores do que nós já fomos. Com certeza hoje nós somos muito mais sensíveis do que nós já fomos em outrora. Nós somos muito mais justos do que nós já fomos. E hoje a gente sofre pelo sofrimento do outro muito mais do que a gente já sofreu anteriormente. Né? Hoje a gente assiste um filme do Holocausto, né, na Alemanha, daquele movimento eugênico dos judeus, a gente se comove. Como que a humanidade pôde fazer um absurdo daquele? Isso nos comove, quer dizer que a gente caminhou. Hoje é inaceitável a gente discriminar uma pessoa pela cor, pela opção sexual, pela religião. A gente está aprendendo a duras penas, apesar de a gente ter no Brasil ainda negros, homossexuais ou deficientes sendo marginalizados, a gente vê isso ainda. Mas a gente vê uma corrente de inclusão muito maior. A gente está caminhando. A gente está aprendendo a ser compassivo, porque isso é uma conquista individual, minha enquanto espírito, mas é uma conquista da humanidade. Juntos nós estamos aprendendo. Mesmo pela dor, nós estamos aprendendo. Precisou a gente matar tantos judeus para a gente aprender que nós somos iguais, independente da nossa raça. Precisou da gente internar
até morrer os nossos doentes mentais, para a gente entender que eles podem estar conosco nas nossas casas, na nossa sociedade. Precisou. Né? Nós precisamos dessa dor, e aí o Miguel, o Espírito, olha a intimidade minha, o Espírito Miguel fala no texto dele, né? A melancólica, é melancólico porque vem de dor, então esse aprendizado pela dor é o que tem marcado a humanidade. A gente está aprendendo a duras penas, mas nós estamos aprendendo a sermos virtuosos. Conquistas diárias que vão se juntando, e ao longo de inúmeras reencarnações vão nos fazendo muito melhores do que nós já fomos outrora. E aí tem outro texto no livro Ceifa de Luz, que é a conquista da compaixão. Temos que aprender? Temos, então vamos tentar aprender. E Paulo fala em Timóteo: exercita-te pessoalmente na piedade. Exercita-se. Exercício mesmo. Não se conhece nenhuma conquista que chegasse ao espírito sem apoio na prática. Um grande intérprete da música não se manteria nessa definição sem longos exercícios com base na disciplina. Um campeão nas lides esportivas não consegue descartar-se simplesmente sonhando com destacar-se, sonhando com vitórias. E a neurociência já provou isso. Né? Tem o talento? Tem, mas o que caracteriza um bom músico, um bom atleta, um expert naquilo que faça, é treino. Treina, que você vai ser bom. Olha o texto, olha o título do texto: Conquista da compaixão. Exercita-te pessoalmente na piedade. É exercício mesmo. Nos dons espirituais, os princípios que nos regem as aquisições são os mesmos. Se quisermos que a piedade nos ilumine, é imperioso exercitar a compreensão. Aceitemos, assim, as nossas dificuldades por ocasiões preciosas de ensino, sobretudo no relacionamento uns com os outros. Nesse sentido, que nos contrariam, se nos mostram como sendo os melhores instrutores. Se alguém comete uma falta, reflitamos na doença mental que lhe terá ditado o comportamento. Se um amigo nos abandona, imaginemos quanto haverá sofrido no processo de incompreensão que o levou a se afastar. Pensa na insatisfação enfermica dos que se fazem perseguidores ou na dor dos que se entregam a esse ou aquele tipo de culpa. Compaixão é a porta que se nos abre no sentimento para a luz do verdadeiro amor. Entretanto, notemos, ninguém adquire a piedade sem construí-la. Outro texto, que de outra forma, né, de Paulo, fala como Caibar, como o Espírito Miguel, que vem falando dessa conquista da piedade, essa conquista da compaixão. É aprendizado. É aprendizado, é processo, né? Demora, a gente ainda tem que aprender. E aí o texto, né, o tema de hoje é a cura pelo amor e pela compaixão. A gente viu que a compaixão é o ducto, é o meio, porque a partir da minha conexão com o outro é que a caridade pode fluir. E se a gente recorre ao Livro dos Espíritos, né? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? A questão 886. Benevolência para com todos, ser bom para com os outros. Indulgência para as perfeições, para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. É um desafio. Ser bom, compreender que o outro quanto eu erra e perdoar. Isso é a verdadeira caridade. Só que a gente só vai conseguir viver essa verdadeira caridade quando a gente conectar com o outro. Eu não consigo ser bom com o outro se eu não conecto com ele. Se eu não compreendo as dificuldades dele. Se eu não compreendo a dor dele. Se eu não vejo.
se eu não sinto com ele? Como é que eu posso viver a caridade se eu não sou compassivo? Como é que eu posso viver a caridade se eu não sou piedoso, se eu não sou empático? Então, a compaixão e a piedade são os recursos que eu tenho para viver a caridade. E aí, quando a gente fala de cura, curar quem? Quem se cura? Nós sabemos que a cura é a perfeição. Uma pessoa sã, curada, 100% saudável, é a pessoa perfeita. É o espírito perfeito. Nós não somos perfeitos, né? Nós estamos caminhando para. Então, nós continuamos, de alguma forma, doentes, aprendizes. Então, a cura só vai acontecer a partir do momento que eu desenvolver as virtudes, as bem-aventuranças. E aí, eu me curo curando o outro. Não tem como a gente se curar, ser bom, ser manso, ser indulgente, ser paciente, ser tolerante, ser compassivo, ser piedoso, sozinho. É o outro, no sofrimento dele, na imperfeição dele, que vai me permitir conectar com esse coração e aprender as virtudes. Então é por isso que a espiritualidade é tão perfeita nas suas definições reencarnatórias, que a gente vem na família que a gente precisava vir, que a gente convive com as pessoas que a gente precisaria conviver, para que a gente possa se conectar e a partir dessa conexão a gente crescer, a gente evoluir e a gente se curar. Então a cura pelo amor e pela caridade é um movimento duplo. Eu curo o outro quando eu sou tolerante, paciente, indulgente, benevolente, e eu me curo a partir do momento que eu me torno mais virtuoso. Né? Então, a cura pelo amor e pela compaixão é essa cura que a gente vive, né, diariamente, uma gotinha de cada vez. Né? Mas se a gente tem esse propósito de sermos melhores a cada dia, a ideia é que a gente consiga de fato, primeira coisa, se a gente deixar de ser indiferente, já é um grande passo. Que a gente consiga ver a dor do outro, que a gente consiga se sensibilizar pela dor do outro. Isso é o início, né? Se eu não sou indiferente à dor do outro, é sinal de que a coisa já está acontecendo. Então, a gente não é perfeito ainda, mas a gente consegue se comover com a dor do outro. Mas é que a gente consiga dar um passo adiante, que eu consiga me sensibilizar com a dor do outro, mas que eu tente me colocar no lugar dele enquanto empatia, que eu tente sofrer com ele, que é a compaixão e a piedade, para que de fato eu possa viver a caridade como Jesus nos ensinou. Não é fácil, né? É um processo diário. Toda conquista ela é diária e para que a gente consiga transformar essa conquista num hábito. A gente vai chegar lá, né? Que seja daqui a algumas reencarnações, mas a gente está caminhando nesse sentido. Que a espiritualidade nos ajude nesse processo, que a espiritualidade nos dê ânimo para que a gente não perca a esperança de sermos cada dia melhores. Desejo compaixão, né, para todos nós e que a gente saia daqui com esse propósito de fazer com que a piedade e a compaixão seja um exercício diário na nossa vida. Obrigada, gente, que a espiritualidade nos auxilie nesse processo.